Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Mitos da Gestão. Neste nosso novo tempo pós-pandemia que estamos vivendo, acontecem coisas que muitos de nós ainda têm muita dificuldade para compreender. Censura, cultura do cancelamento, assédio online, etc., são questões do nosso tempo e que estão ligadas a um movimento que ficou conhecido como woke. Olha, a cultura woke continua a ser algo cada vez mais debatido em todas as esferas da vida. E isso nos leva a querer conhecer as origens desse movimento tão polêmico. O termo surgiu nas comunidades negras dos Estados Unidos e só ganhou notoriedade em 2014, depois que Michael Brown foi assassinado por um policial em Ferguson, no Missouri. A partir daí, o termo passou a ser usado em um contexto bastante assustador. Estar woke significava estar acordado, estar atento, vigiando a brutalidade policial e as táticas injustas utilizadas por policiais americanos. Mas aí, anos depois, o termo woke evoluiu para se transformar em um resumo de uma única palavra para a ideologia política de esquerda, centrada na política de justiça social e na teoria racial crítica. Sem dúvida, a ideologia woke dobrou o arco moral em direção à justiça, como muitos americanos começaram a reconhecer, e se começou a tentar corrigir as falhas das gerações passadas e, de uma certa maneira, reescrever o passado. Mas ouça o que diz o filósofo Pondé. Os woke são um fenômeno de classe média alta, normalmente estudante, como a série mesmo mostra, tanto que o universo em que melhor se entende essa palavra é o universo de universitários, por exemplo, de gente que faz faculdade, jornalista, intelectual, é onde melhor se entende essa palavra. E ela significa, essa caricatura que você fala, é porque são pessoas que, por exemplo, querem obrigar você a falar todes, sabe? São pessoas que acham que se você, por exemplo, for alguém que não se enquadra em gênero nenhum, você é uma pessoa mais descolada. São pessoas que acham, normalmente, de forma muito autoritária, que elas podem dizer para você que se você é, sei lá, branca, hétero, alguma coisa careta desse tipo, então você é uma pessoa atrasada que tem que sair da sua posição. Eles vigiam a linguagem, vigiam gestos e, na verdade, quando eu estava falando do Manifesto Comunista do Marx, é porque eu estava querendo pontuar que já ali o Marx e o Engels haviam percebido que havia um risco do discurso socialista, ou seja, o discurso da esquerda, é disso que eles estavam falando, se transformar num fetiche de riquinho. E é isso que aconteceu. Mas venhamos e convenhamos, veio dos Estados Unidos. O que você quer que venha dos Estados Unidos que não vire uma forma de Coca-Cola crítica? E olha, enquanto eles embarcam nessa cruzada moral, eles acreditam que sua consciência das questões sociais aumenta. Isso, por sua vez, impulsiona o movimento woke para um tipo de fundamentalismo e cria uma culpa geracional que se apodera firmemente da consciência nacional, geralmente apresentando-se como um ódio destrutivo. E olha, no Ocidente, o termo woke tornou-se um para-raios, tanto para a esquerda quanto para a direita, o símbolo, na verdade, de uma guerra cultural moderna. Mesmo assim, as suas origens estão longe de serem modernas. Apesar de ter ganhado destaque a partir dos fatos de 2014, o termo surgiu pela primeira vez nos Estados Unidos na década de 1940, a partir do momento que a palavra woke era usada para descrever alguém que estivesse atento, bem informado sobre questões de injustiça social, especialmente sobre racismo. Enfim, alguém que estivesse atento, alguém que estivesse acordado. Em seu uso original, a palavra significava estar alerta para a discriminação específica e danos sistêmicos sofridos pelos afro-americanos.
Sendo assim, ser woke significa que alguém despertou de um sono, um pouco como aquele protagonista da Matrix, o Neo. Mas então, mais recentemente, o termo foi adotado como palavra de ordem onipresente para uma ampla variedade de movimentos sociais, que incluem desde questões LGBTQ, feminismo, migração, até a mudança climática e as comunidades marginalizadas. Mas esse amplo uso do termo fez com que ele se tornasse fortemente armado, tanto pela esquerda quanto pela direita, transformando o que antes era um tipo de crença na agregação em uma palavra mais tóxica e divisiva, particularmente em países ocidentais, como os Estados Unidos, o Canadá, o Reino Unido e algumas nações europeias. Essa toxicidade se deve, em grande parte, ao fato de que os ativistas não conseguiram desenvolver as coalizões necessárias para instilar a mudança que defendem, o que é uma pena, porque as mensagens de inclusão e diversidade que sustentavam o movimento woke inicialmente não deveriam ser descartadas tão facilmente. Mas então, por que esse termo woke se tornou tão divisivo? O problema parece começar quando as campanhas ativistas exageram, afastando os apoiadores mais moderados. E não é tão difícil compreender como isso aconteceu. Os diversos exemplos incluem a derrubada de estátuas do líder britânico durante a Segunda Guerra Mundial, Sir Winston Churchill, que é considerado um herói para muitos no Ocidente. Para uma grande parte da sociedade, todas essas pressões por correção política já passaram dos limites do aceitável. A cultura woke também defende a ideia de que aqueles que não estão do seu lado estão dormindo, iludidos ou errados. E esse julgamento instantâneo forma uma linha divisória que força o outro lado a ficar na defensiva, aprofundando ainda mais a ideia de segregação. A plataforma de superioridade moral em que se colocam os wokes não é uma boa estratégia para convencer os céticos, especialmente quando ativistas ricos e privilegiados defendem a cultura woke, mas não seguem os padrões que defendem para os outros. Outro exemplo é o debate barulhento sobre direitos trans e identidade de gênero. As pessoas trans querem ser aceitas pelo que são, inclusive sendo reconhecidas legalmente pelo gênero com o qual se identificam. O Reino Unido já oferece um certificado de reconhecimento de gênero por meio do qual é possível mudar o sexo legal. Mas isso só pode acontecer depois que alguns requisitos de tempo e exames médicos, clínicos, que são colocados como condição, mas que as comunidades trans consideram humilhantes. Assim, os ativistas trans estão fazendo campanha para reduzir esses critérios a fim de facilitar a mudança legal do sexo. Essas vozes merecem ser ouvidas. No entanto, também é razoável ouvir as mulheres que expressam preocupações sobre o que isso pode significar para elas em espaços privados, como vestiários, banheiros e, mais significativamente, prisões e serviços sociais, como abrigos para vítimas de violência doméstica. Esse fundamentalismo woke acaba sendo uma forma radical de ativismo social baseado na justiça social e na conscientização de questões de gênero, raça e identidade. Olha, embora o despertar para essas questões seja importante e necessário, a tendência de levar essas ideias a extremos parece estar resultando em consequências bastante negativas. Veja, esse fundamentalismo woke pode levar a uma polarização ainda maior na sociedade, com grupos cada vez mais afastados uns dos outros. A rigidez e inflexibilidade das posições extremas podem dificultar o diálogo construtivo e a busca por soluções comuns. Além disso, esse fundamentalismo woke pode promover uma cultura de cancelamento em que indivíduos ou ideias que não estejam alinhados com as crenças predominantes sejam silenciados, boicotados ou ostracizados. Isso pode resultar em uma diminuição da diversidade de opiniões e limitar a liberdade de expressão. E o que parece ser o pior, esse fundamentalismo woke parece enfatizar a ideia de que certos grupos são vítimas perpétuas de opressão, resultando em uma mentalidade de fragilidade e dependência em relação aos outros grupos. Isso pode acabar desencorajando a responsabilidade individual e a capacidade de superar desafios. E observe que esse fundamentalismo
pode acabar levando a uma desconstrução excessiva de instituições e tradições, sem considerar adequadamente as consequências sociais e culturais que virão. Isso pode levar a uma perda de valores compartilhados e até de estabilidade social. Naturalmente, que a simplificação de questões que são complexas, que as reduz a narrativas binárias de opressor versus oprimido, pode impedir uma compreensão mais abrangente e todas as nuances das discussões sobre desigualdade e injustiça. É importante aqui ressaltar que nem todos os ativistas sociais que buscam a justiça social se encontram nesse espectro fundamentalista. Existem muitas vozes e abordagens diversas dentro desses movimentos, e é necessário separar o ativismo construtivo das manifestações extremas que podem resultar em consequências bastante negativas. A luta contra a discriminação pode assumir formas extremas que pode acabar se constituindo em novas formas de discriminação. Pense nisso.